meses sem gravar e eu esqueci até onde é a câmera. E aí galera, antes de mais nada, por gentileza, se você puder, clica aqui embaixo pra mim no botão de gostei. Se for te incomodar também, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo, se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda muito na divulgação. Vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram, se puder também me segue por lá. E sim, eu vou começar esse vídeo na cara de pau, fingindo que eu não deixei de postar nada por 9 meses. Como vocês podem ver, está sem livros aqui atrás, porque como eu disse no meu último vídeo, eu me mudei para um apartamento, eu ainda não comprei prateleiras, quer dizer, na verdade sim, eu comprei, porém na hora de colocar, eu quebrei a broca na parede, então, por enquanto, o fundo vai ser a minha cama e a minha parede mesmo. Agora chega de enrolação e vamos direto pro caso? Patrice Andrews nasceu como Patrice Tamber no dia 28 de novembro de 1965, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, porém, durante toda a sua vida adulta, ela morou no estado da Geórgia. Por mais que eu tenha pesquisado bastante sobre esse caso, eu não encontrei nenhuma informação sobre a infância da Patrice. O que se sabe é que na vida adulta ela foi casada pelo menos 2 vezes e que no primeiro casamento dela, ela deu à luz ao seu primeiro e único filho, chamado Pistol Black, no ano de 1988. A Patrice era descrita por todos como uma mãe muito presente, que se envolvia em todos os aspectos da vida do filho, estando sempre presente em jogos, reuniões e eventos escolares. Ela também era descrita como uma mulher forte, batalhadora e divertida, que sempre estava sorrindo e que sempre queria o bem de todos ao seu redor. A Patrice desde sempre curtia muito cortar cabelos e foi daí, da profissão de cabeleireira, que ela tirou o sustento dela e do filho dela por muitos anos. Tanto trabalhando para outras pessoas em salão de beleza, quanto alugando cadeiras em salões de beleza para poder cortar cabelos individualmente durante o fim de semana e conseguir levantar uma grana aí pra se sustentar e sustentar o seu filho. E segundo os amigos da Patrice, ela era tão querida na comunidade que as pessoas iam cortar cabelo com ela, ficavam no seu salão durante horas após terem cortado o cabelo, porque a companhia dela era simplesmente incrível e, enfim, ela era muito querida na cidade. Em 1995, a Patrice conheceu um homem chamado Rob Andrews, quando ele foi cortar o cabelo em um dos salões em que ela trabalhava. Na época ela tinha 30 anos e ele tinha 50, e eles acabaram se casando no dia 2 de março de 1997. Alguns anos depois, com o apoio do Rob, a Patrice finalmente conseguiu abrir o seu próprio salão de beleza, chamado Tamber String and Tan. Apesar do Pistol, o filho da Patrice, se dar muito bem com a mãe, ele considerava ela sua melhor amiga, ele não se dava tão bem assim com o padrasto. Ele, inclusive, durante o documentário, disse que por várias vezes ele se isolava dentro do próprio quarto para não ter que ficar no mesmo ambiente que o Rob. Segundo o Pistol, durante o primeiro ano de casamento da sua mãe com o Rob era uma pessoa bacana, agradável e que tentava se envolver em sua vida como um pai de fato faria. Porém, depois disso, ele mudou completamente, como se fosse uma nova pessoa. Segundo Pistol, sempre que o Rob podia, ele tentava fazer com que ele se sentisse inadequado e, durante várias vezes, ele o ofendia gratuitamente, inclusive na frente dos seus amigos. E as amigas da Patrice disse que, durante o início do casamento, parecia mesmo que a Patrice e Rob estavam vivendo em um conto de fadas, porém, conforme os anos foram se passando, meio que o Rob passou a ter um ciúme doentio em relação a Patrice. Ele tinha ciúme da Patrice com amigas, ele tinha ciúme da Patrice com clientes e, inclusive, algumas amigas dela relataram que ele tinha ciúme da Patrice com o próprio filho, que de fato é uma coisa bem doentia, digamos assim. Segundo as amigas, ele alegava que a Patrice dava muita atenção para o Pistol e simplesmente esquecia de dar atenção para ele. Inclusive, as amigas também dizem que durante várias vezes a Patrice confidenciou que não estava feliz no seu casamento e que se sentia completamente sufocada pelo Rob. Já o Rob diz que ele e a Patrice jamais discutiam, que isso são apenas rumores. Porém, um detalhe é que todo mundo diz que eles discutiam bastante, todo mundo diz que o Rob era completamente ciumento, todo mundo diz que o Rob era completamente paranoico. A única pessoa que diz que não rolava brigas entre os dois é o próprio Rob. Então, eu não estou dizendo que não seja verdade, eu só estou dizendo que ele é o único que contesta esse fato. E, inclusive, durante o documentário que a Netflix lançou ano passado, dentro do programa Unsolved Mystery, fica bem claro que a maioria das amigas da Patrice detestavam Rob. E apesar do Rob dizer que ele e a Patrice nunca brigavam e que ele não tinha esse ciúme que todos dizem, durante esse documentário fica bem difícil de defender ele, vocês vão entender isso um pouco mais pra frente nesse vídeo. E assim, opinião particular minha, tá? Particular. Minha opinião, não estou dizendo que é geral. O Rob não era uma pessoa
muito agradável, digamos assim. E como eu disse, vocês vão entender isso um pouco mais pra frente. Enfim, essas são todas as informações que nós temos sobre a vida adulta da Patrice, e agora nós vamos direto para o dia do crime. 15 de abril de 2004, ao que tudo indicava, parecia ser mais um dia comum na vida de todos, não tinha nada de extraordinário pra acontecer naquele dia. Segundo o Pistol, ele acordou com a Patrice se exercitando e fazendo esteira, o que era uma espécie de despertador pra ele, já que ele acordava com esse barulho todos os dias. Segundo o Pistol, especificamente naquele dia, ele e a mãe tiveram uma pequena discussão, não foi nada de muito grave. Segundo ele mesmo, ele simplesmente estava com pressa, queria chegar o mais rápido possível na escola para ver uma garota que ele namorava na época, e acabou que ele e a mãe discutiram por causa disso. Porém, mesmo assim, a Patrice levou o Pistol até o portão da escola. Antes dela sair, ela disse pro Pistol que amava ele, e ele retribuiu dizendo que amava também. E essa foi a última vez que o Pistol viu a mãe com vida. Um pouco mais tarde naquele dia, um dos clientes do salão da Patrice chegou para cortar o seu cabelo, e ele já estranhou no momento em que ele chegou na porta, porque, segundo ele, quando ele abriu, dentro do salão não havia ninguém. E quando ele foi um pouco mais adentro do salão, ele notou que parecia que alguém tinha saído dali às pressas. O almoço da Patrice estava no balcão, como se ela tivesse a intenção de cozinhar ele e de repente precisou correr. Então ele percebeu que a caixa registradora estava aberta e completamente vazia, e que a bolsa da Patrice estava no balcão completamente abandonada. Nesse momento, então, o cliente saiu do salão e resolveu entrar em contato com a polícia. Então, quando a polícia chegou, não havia sangue no local e não havia sinais de luta, o que deixou os investigadores meio perdidos, porque eles não tinham nenhuma ideia do que de fato poderia ter acontecido. Inicialmente, o caso foi tratado apenas como desaparecimento, já que, como eu disse, pelo menos naquele momento não tinham sinais de crime, incluindo o sequestro. A única coisa estranha, fora o caixa vazio, era a posição em que os vizinhos alegaram que Patrice sempre estacionava o seu carro, que era na lateral do salão, sempre de ré, e dessa vez o carro dela estava estacionado na frente do salão, meio que virado para o oeste. Então, imediatamente a polícia entrou em contato com a escola, e um dos funcionários foi direto para a sala do Pistol, que estava tendo uma aula de biologia. Ele retirou o Pistol da sala e levou ele direto para a diretoria. Ele foi questionado se, após a mãe deixá-lo na escola, ele teve algum contato com ela. Ele disse que não. Então, o funcionário da escola pediu que ele tentasse ligar para a mãe. E segundo o Pistol, naquele momento, ele descobriu que tinha algo estranho acontecendo, porque sempre que ele ligava para Patrice e ela não atendia, imediatamente ela retornava o contato. E naquele momento, ele já tinha feito um total de 3 ligações e ela não havia ligado de volta. Nesse momento, então, o funcionário da escola, a pedido da polícia, pega o Pistol e leva ele até o salão de cabeleireiro da mãe, e lá ele é informado de que a mãe dele está desaparecida. A partir daí, o Pistol meio que entra em negação. Ele diz que não acreditou por nenhum momento que a mãe estivesse desaparecida, que a mãe poderia voltar a qualquer momento, porque apesar do Pistol ter o pai, ele era muito próximo da mãe. Eles eram melhores amigos, ele via a mãe o tempo inteiro, ele confidenciava as coisas à mãe. E como eu disse, a Patrice era uma mãe muito presente. Ela fazia de tudo pra estar sempre envolvida na vida do filho. E, enfim, meio que o Pistol entrou em negação, ele não acreditava que a mãe dele estava de fato desaparecida naquele momento. Imediatamente, então, começaram as buscas em todos os arredores do salão, utilizando cães rastreadores, patrulhas e helicópteros, porém nenhum sinal de Patrice foi encontrado. Então a polícia partiu para a teoria de que Patrice tivesse fugido, porém absolutamente todos que conheciam a Patrice disseram que ela jamais fugiria e deixaria o filho para trás, e essa possibilidade foi imediatamente descartada. Então, através de testemunhas que viram a Patrice naquela manhã, a polícia montou uma linha do tempo de tudo o que ocorreu para tentar, enfim, colocar as peças no lugar. Então, às 8h50 da manhã, a primeira cliente da Patrice, chamada Pam Shepard, chega ao salão para arrumar o cabelo, e ela ficou no salão até por volta das 11h05 da manhã. Às 11h10, o segundo cliente do dia, chamado Paul Cantor, chegou ao salão para cortar os cabelos, e ele ficou lá até por volta das 11h27 da manhã. E isso foi comprovado através dos registros telefônicos do celular do Paul. Às 11h35, um cliente liga para alterar o horário e diz que a Patrice estava muito seca ao telefone e que ele achou aquilo bastante incomum. A ligação durou um total de 2 minutos, se encerrando às 11h37 da manhã. Então, às 11h50, o telefone da Patrice toca e ela não atende. Ou seja, o que quer que tenha acontecido com a Patrice aconteceu entre as 11h37 da manhã e as 11h50. Então, foi tudo muito rápido e ocorreu em um intervalo de 13 minutos, que até hoje é um branco
pra polícia, ninguém sabe o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Enfim, após a notícia que a Patrice desapareceu se espalhar pela cidade, surgiram um total de 2 testemunhas. As 2 testemunhas passaram por volta do mesmo horário em frente ao salão da Patrice, só que tem um pequeno problema. Apesar dos testemunhos serem parecidos, eles são meio que divergentes e a gente não tem certeza do que de fato está completamente certo e do que de fato está errado. A primeira testemunha se chama Tammy Fisher e ela alega que ao passar em frente ao salão viu que além do carro da Patrice havia um Chevy Lumina azul virado para a porta do salão e, segundo a Tammy, a placa do Chevy Lumina parecia ser da Georgia. Porém, uma segunda testemunha não identificada acredita que o carro na verdade era um Ford Taurus. Segundo a Tammy, que é a primeira testemunha, havia 2 mulheres em frente ao Lumina, uma alta de cabelos escuros e outra mulher que parecia bem mais velha. Segundo a Tammy, elas estavam se tocando e ela não conseguiu distinguir se uma delas tropeçou e a outra estava tentando ajudar, ou se elas estavam tendo um embate físico e uma acabou empurrando a outra. Já a segunda testemunha alega que ela não viu uma mulher mais velha junto com a mulher de cabelos escuros. A segunda testemunha alega que ela viu um homem com cabelos na altura do ombro. Enfim, até hoje não se sabe qual das 2 versões é de fato a correta. Vocês estão ouvindo a buzina? Se vocês estão, vocês vão continuar ouvindo, porque eu não tenho tempo de parar pra gravar de novo. Enfim, apesar das 2 testemunhas terem dito que viram um carro azul, porque sim, nos 2 testemunhos, elas confirmam que o carro era azul, apesar de não conseguirem distinguir qual o modelo do carro. Uma testemunha falar que era um modelo e outra testemunha falar que era outra. O que se tem certeza é que ambas as testemunhas viram um carro azul. A polícia tentou rastrear tanto os donos de Chevy Lumina azul, quanto os donos de Ford Taurus azul, porém não conseguiram conectar nenhum desses donos ao crime. Enfim, após passar meses investigando todas as informações que eles conseguiram com essas 2 testemunhas, eles não conseguiram chegar a nenhum lugar, porém, isso não quer dizer que não haviam suspeitos. Enfim, tinham muitos suspeitos nesse caso, porém, só se sabe até hoje de 3 que foram confirmados pela polícia. O primeiro deles é o Rob Andres, o marido da Patrice, porque normalmente o primeiro investigado em casos de desaparecimento é sempre o marido da vítima. É um protocolo que é sempre utilizado pela polícia, que em 90% desses casos o cônjuge sempre é o culpado. Bem, rapidamente Rob foi descartado porque ele conseguiu provar que estava a caminho do trabalho no horário do crime, graças a um recibo de um posto de gasolina que fica a 45 minutos do local do crime. O segundo suspeito do caso foi Gary Hinton, que é um possível serial killer que entrou na mira dos policiais após assassinar uma jovem chamada Meredith Emerson. Ele manteve a Meredith como refém por alguns dias e depois assassinou brutalmente. O Gary se tornou um dos principais suspeitos desse caso porque ele foi visto na área na época do desaparecimento da Patrice e também porque ele deu algumas declarações meio bizarras, digamos assim. Enfim, o Gary aplicava golpes e assaltos e, segundo ele, seu local preferido eram salões de beleza. Ele disse que ele sempre chegava nos salões no horário de almoço, pedia dinheiro e logo em seguida ele cometia esses assaltos. Segundo os policiais, o Gary não precisava de motivos, pois ele era um predador por natureza e, apesar de tudo, os policiais não conseguiram ligá-lo ao crime, porém também não conseguiram descartá-lo completamente e ele permanece na lista de suspeitos até hoje. O terceiro suspeito desse caso, na minha opinião, é o que talvez seja o mais próximo de ser o culpado e eu vou explicar pra vocês agora por quê. Jeremy Jones, o terceiro suspeito desse caso, foi preso em Mobile, no Alabama, pelo assassinato de uma mulher e após a sua prisão descobriu-se que ele era um serial killer, já que ele confessou ter cometido de 6 a 8 assassinatos. E durante a confissão do Jeremy, ele sentou com os policiais e disse que ele precisava falar com eles sobre uma cabeleireira na Georgia. O Jeremy disse que ele estava de passagem na Georgia e durante o caminho ele resolveu entrar em um salão. Pediu que a dona desse salão saísse, explicando que o seu carro precisava de uma carga na bateria, o que explica o fato de o carro da Patrice não estar no local que ela normalmente estacionava. Ele estava mais à frente da loja. E na confissão, se de fato alguém parou na loja e solicitou que ela desse uma carga na bateria, isso explicaria o motivo do carro dela estar lá. E segundo ele, após solicitar que a Patrice fizesse uma carga na sua bateria, ele simplesmente colocou a faca no pescoço da Patrice, obrigou que ela entrasse no carro e a sequestrou. Inclusive, o Jeremy fez um desenho para a polícia do local em que ele alega que o carro da Patrice e o carro dele ficaram estacionados e batia exatamente com o que as testemunhas oculares informaram. Então, Jeremy disse que após matar a Patrice, ele se livrou do corpo jogando ele em um rio que fica no condado de Douglas. A polícia foi então fazer uma busca na área, porém não encontrou nada e após um tempo, o Jeremy retirou a confissão alegando que mentiu. O que é totalmente normal vindo de serial killers. Eles sim matam várias pessoas, porém muitas vezes eles pegam assassinatos emblemáticos em
enfim, que estão tendo altas coberturas da mídia e pegam para si, porque eles gostam da notoriedade. Para eles, quanto mais as pessoas acharem que eles mataram, mais fama eles têm, eles meio que se alimentam disso. Porém, apesar de futuramente ele ter retirado a confissão e dos policiais não terem encontrado nenhum corpo onde ele disse que jogou, ele não foi retirado 100% da lista de suspeitos, porque ele de fato sabia muitas informações que só o assassino saberia. Então meio que a polícia falou, olha, tu tá livre, mas só por enquanto. Então, 20 meses após o desaparecimento da Patrice, mais especificamente no dia 6 de dezembro de 2005, 2 voluntários da Igreja Batista do Condado de Dawson encontraram um crânio humano em uma área florestal que fica nos arredores da igreja. Então, após eles encontrarem esse crânio, eles entraram em contato com a polícia de Dawson, que entrou em contato com os investigadores do caso da Patrice, e eles então realizaram uma busca em toda a mata ao redor da igreja. E enfim, a busca ela foi muito bem sucedida. Eles encontraram quase todos os ossos que completam o corpo humano e após várias análises eles descobriram que sim, o corpo era da Patricia Andrews. E infelizmente, devido ao estado dos ossos, foi impossível constatar a causa da morte da Patrice. Os ossos foram achados cada um em um canto assim da mata, o que não eliminava um desmembramento, porém esse desmembramento pode ter sido feito por animais, já que o corpo foi encontrado em uma área florestal. E, enfim, os ossos da Patrice foram encontrados, mas como não dava pra se ter uma ideia do que ocasionou a morte, tecnicamente encontrar os ossos não ajudou muito na investigação. Porém foi bom porque pra família meio que deu um ponto final e eles conseguiram finalmente descobrir o que tinha acontecido com a Patrice. Quer dizer, não foi um ponto final, porque eu acho que o ponto final só vem depois que eles descobrirem o que de fato aconteceu. Pelo menos ali chegou o ponto final e eles teriam certeza de que ela não voltaria mais pra casa. Enfim, esse caso ele permanece até hoje sem solução. Tem o Pistol, filho da Patrice, e as amigas da Patrice, em todas as entrevistas possíveis, não voltam atrás, não arredam o pé ao dizer que eles têm praticamente certeza de que o Rob tem sim alguma relação com a morte da Patrice. Respostas às alegações, a polícia diz que todas as investigações foram feitas e apesar de não terem tirado completamente o Rob da cena do crime, ou seja, não seria impossível ele ter cometido o crime, de fato seria muito improvável que ele tenha conseguido chegar à cena do crime a tempo e até o momento não há nada que prove que ele possa ter contratado um assassino de aluguel. Vocês lembram que lá no começo do vídeo eu dei a minha opinião de que eu não acho que o Rob seja uma pessoa muito legal? Enfim, como eu disse, no ano passado o caso da Patrice foi tema de um dos episódios da série Unsolved Mysteries na Netflix. Na série, tiveram entrevistas tanto com as amigas da Patrice, quanto com os investigadores, quanto com o filho da Patrice e também com o Rob. Então o público descobriu que no dia seguinte ao desaparecimento da Patrice, o Rob simplesmente trocou todas as fechaduras da casa e impediu que o Pistol, filho da Patrice, voltasse lá até para buscar as suas próprias coisas. Ficou mais que provado que eles não se davam bem, mas cara, você tem que ser muito filho da mãe. Expulsaram o filho de casa no dia seguinte após a sua esposa, mãe desse adolescente, desaparecer. Porque assim, cara, um absurdo. Eu fico imaginando que sim, provavelmente o Rob tava muito triste, ele tava muito descontente com a esposa dele ter desaparecido, mas assim, o quão triste ele tava pra conseguir ter raiva do garoto um dia após a mãe do garoto desaparecer. Enfim, sabe? Eu acho que às vezes a tristeza pode sim transparecer o ódio. Tudo bem que ele não precisava ter nada a ver com o garoto. Não tô dizendo isso. Ele era padrasto do garoto, o garoto tinha pai. Eu achei muita canalice e eu não fui o único a achar isso. O Rob poderia estar triste? Sim, o Rob poderia estar triste. Isso torna ele menos babaca pelo fato de ele ter expulsado o garoto de casa? Não, não tá. Enfim, os ossos da Patrice foram queimados e suas cinzas foram entregues ao seu esposo Rob. Ele disse que por meses ele dormiu ao lado das cinzas da esposa, pois era a melhor maneira que ele tinha de lidar com o luto. E, enfim, isso acho que não vou criticar, porque eu acho que cada um lida com o luto à sua maneira, e talvez essa fosse a dele, dormir ao lado das cinzas da esposa. Mas
quando ele deu essa informação no documentário, meio que me deu mais um motivo pra criticar, porque eu achei desnecessário, digamos assim. Vocês lembram que lá no começo do vídeo eu disse que tanto as amigas, quanto o próprio Pistol, quanto várias pessoas alegavam que o Rob era completamente ciumento e possessivo com a Patrice, e que inclusive ele tinha ciúmes do próprio filho, e o Rob negava isso completamente. Enfim, durante o documentário, o próprio Rob meio que dá a entender que talvez isso não seja tão mentira assim. Isso porque uma coisa que marcou bastante durante o episódio do documentário é que o Rob diz que nunca dividiu as cinzas da mulher com ninguém, principalmente com o Pistol. Ele usa literalmente essa frase, principalmente com o Pistol, que era filho da Patrice, que tinha tanto direito quanto ele de ter as cinzas da mãe e se despedir da mãe. Inclusive, o Pistol disse que ele nunca conseguiu ter uma foto dele com a mãe. Enfim, porque todos os pertences dele estavam na casa do Rob, e o Rob não deixou ele entrar na casa pra pegar nem as próprias roupas. O Rob não deixou ele ficar com nenhuma foto da mãe. O Rob não deixou ele ter acesso às cinzas da mãe. Enfim, gente, isso não significa que eu acho que o Rob tem culpa no cartório, mas eu acho que significa que ele não fala tanta verdade assim, né? Já que ele diz que ele não era possessivo, que ele não brigava com a esposa, mas ao mesmo tempo ele dá tantos sinais de ser meio que um canalha, digamos assim. Enfim, como eu disse no ano passado, o caso de Patrice foi um dos escolhidos para a série Unsolved Mysteries da Netflix e contou com entrevistas com Rob Pistol, o pai da Patrice e as amigas da Patrice. E após o episódio, uma chuva de ataques ocorreu a Rob, o que fez o produtor da série vir a público com o seguinte pronunciamento: ficamos surpresos e desapontados com essa reação, principalmente porque pensamos em qualquer pessoa que incluímos em Unsolved Mysteries como inocente até que se prove o contrário. Rob é um personagem, claro, mas a polícia diz que seu álibi foi verificado e não há como ele ter cometido o crime com base no tempo que Patrice foi sequestrada. Eu acredito que Rob realmente amava Patrice e que ele é inocente até que se prove o contrário. E enfim, gente, após o lançamento da série Unsolved Mysteries ano passado, esse caso recebeu várias dicas através do portal Unsolved Mysteries na internet. Porém, como eu disse, hoje, 17 anos após o desaparecimento da Patrice, esse caso permanece completamente sem solução. Enfim, gente, eu quero saber o que vocês acham, o que pode ter acontecido com a Patrice. Foi um assalto que deu errado? Ela realmente foi vítima de um serial killer, ou do Gary, ou do Jeremy? Enfim, o que vocês acham? Por favor, me falem aqui embaixo a opinião de vocês. Como eu disse no começo do vídeo, se vocês puderem dar um joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, vai ajudar bastante. Enfim, se vocês puderem fazer qualquer uma dessas coisas, já vai me ajudar bastante. Eu agradeço muito vocês terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Beijão.